Bom dia a todos os amigos e amigas do Facebook, público geral, YouTube e Instagram. Continuando o livro Vivendo na Busca de Si, hoje a gente vai ler o capítulo 4. Capítulo 4, a Estrada Consciencial. O ser humano vive em sociedade comprometendo-se a vivenciar inúmeras situações que as escolhe, entre os pensamentos e os sentimentos, estabelecendo para si um patamar consciencial delimitado pelo que vibra e expressa no subconsciente e consciente. Suas escolhas são expressões internas do que as vivenciam de si para consigo. São expressões da consciência, fruto das experiências diárias, inerentes aos hábitos do pensar e do sentir. A estrada consciencial é o somatório diário A estrada consciencial é o somatório diário do que concebe em seu mundo interno, estabelecendo-a numa construção periódica acerca do que habita em sua consciência. Percorre-a gradativamente consoante ao que busca internamente, analisando pouco a pouco o que determina a construção paulatina da estrada consciencial. A estrada consciencial é construída através da ressignificação dos valores ligados à própria existência, e cuja ressignificação é a construção de um arcabouço consciencial, delimitando-o segundo a compreensão existencial. A estrada consciencial é idealizada internamente pelo ser humano e amplamente construída à medida que resolve refletir, muitas vezes, acerca das possibilidades de expandir a consciência. A consciência humana, movida por fatores endógenos e exógenos, evolui conforme cada etapa que a compreende, ou seja, o ser humano absorve para si situações diversas, que as valora emitindo juízos de valor, isto é, emitindo valorações, que são as opiniões, decisões, dúvidas, respostas, que são trechos da individualidade. Repito, que são trechos da individualidade, ou parcelas que geram no ser humano a significância das parcelas, em face que significam-nas o valor real de quem as emite. A emissão paulatina da estrada consciencial é gerada pelo grau de absorção, pelo que se predispõe a trabalhar-se no dia a dia. A estrada consciencial é a própria vida em movimento e que se faz movimentar através do que se exerce a título de busca de si, expressando a vontade do caminhar, do sentir-se caminhante na estrada consciencial que a constrói diariamente. Constrói a estrada sentindo-a e percorrendo-a momento a momento. A estrada consciencial ou da estrada consciencial surge à medida que expressa a análise crítica de si mesmo, estabelecendo assim um maior contato profundo em sua consciência, consigo mesmo. Capítulo 5. Percorrendo a estrada consciencial. Capítulo 5, percorrendo a estrada consciencial. Todos nós estamos sempre tentando trilhar percursos que facilitem chegar no destino ao qual o escolhemos. E as escolhas que as enveredamos surgem para que nos tornemos cada vez mais aptos a percorrer o que edificamos eternamente. A escolha em percorrer a estrada consciencial é feita gradativamente, consoante ao que possa se efetivar a autoconquista e tornando-a apta a percorrer o que sente. Percorrer a estrada consciencial é adentrar na essência, vendo-a passo a passo, expressar-se, exalar de si o que haverá de prosseguir no percurso gradual da própria estrada. Percorre-a segundo os parâmetros que aqui os utiliza, critérios analíticos, juízos de valor flexíveis, no sentido de viabilizar
o inerente percurso consciencial, que não se finda numa única existência. O percorrer a estrada consciencial é o adquirir, através de análises diárias, a capacidade de escolher alternativas viáveis e capazes de enveredar no ser humano o discernimento em relação ao que redescobre paulatinamente o que haverá de percorrer face à expansão da consciência, que se efetiva aos poucos e delibera gradativamente as escolhas indispensáveis no sentido de viabilizar o inerente percurso à estrada consciencial. Capítulo 6. Capítulo 6. A estrada consciencial e a sua construção periódica. Surge para o ser humano, em decorrência do que possa escolher, inúmeras possibilidades de realizar, a cada dia, a própria história de vida e os passos pelos quais surgem à medida que se deixa fluir na essência e na existência. A vida existe para o ser humano no âmbito da construção paulatina de si mesmo e conduz o seu destino através do que se percebe a título de construtor diário do próprio caminho, entre as escolhas que faz do pensar e do sentir, magiando assim parâmetros que enveredam na edificação gradual e quase que infinita da estrada consciencial. A estrada consciencial é edificada na consciência humana, pondo-a em evidência consoante ao que expressa em níveis de consciência. A vida do ser humano é o que ele determina para si, em escolhas periódicas, as quais as evidencia mediante o que valora, opina, decide e expressa em sentimentos diversos. E com isso a estrada consciencial é expressa e construída segundo o que possa abarcar, em nível de contextualização humana. A estrada consciencial não é definitiva em sua construção, mas elaborada passo a passo. Conforme o que a edifica em seu ser, expressando-a em contínua elaboração consciencial, ou seja, em períodos aos quais os determina de acordo com o que projeta de si para consigo, cuja construção é a conscientização ou expansão da consciência, realizada através da busca interna, da busca interiorizada, que a faz consoante ao que possa abarcar ou apreender novas contextualizações acerca da vida em si. É a estrada consciencial o buscar de si, de cada etapa ou ciclo que o constrói no percurso a escolher diariamente. É no dia a dia o construir da estrada consciencial, determinando-a em sua consciência. Capítulo 7. A estrada consciencial e o ser humano. A vida em sociedade é estabelecida em metas, planejamentos, ideias, valores e decisões. É a vida em sociedade as múltiplas faces do ser social, e a cada pessoa a determina estatuindo-a, constituindo-a e estruturando-a em modelos de condutas as quais expressam parcelas significativas do eu, de cada uma delas. O ser humano constrói a estrada consciencial a passos lentos, que estão no patamar coletivo, derivado de cada indivíduo. É o ser humano protagonista da inerente história, escrevendo-a e reescrevendo-a através do que a expressa internamente. A estrada consciencial, o ser humano a estabelece em graus de percepção. A percepção humana acerca do que possa compreender baseia-se no sentido da existência, a qual a vivencia sob parâmetros construídos em bases empíricas, ou seja, cujos sentidos abarcam a historicidade do seu ser, o que ele constrói entre o que possa conceber a título de valores diversos. Os seus valores haverão de ser modificados pouco a pouco à medida que resolve dissociar-se do que o deixa estagnado, isto é, ressignifica a sua existência,
vivendo-a, pelo que se deixa facultar o abrir-se a novas possibilidades do viver. Possibilidades que surgem no ser humano a título de buscar novos horizontes. Mas o que são os novos horizontes em relação ao ser humano? É o potencial humano que descerra nele o acordar da existência, o acordar para a vida, que não cessa, continua ampliando-o em seu existir. A estrada consciencial não cessa, pelo contrário, é construída pelo ser humano passo a passo, consoante é o que incida em seu ser, o aflorar da consciência, ressignificando-o. A vida na existência humana é o que expressa buscando no viver o que o satisfaz, seja em nível pessoal ou profissional. Suas escolhas são o que o determina, o seu campo consciencial, cuja estrada a elabora em períodos ou ciclos, ou seja, em razão do que consegue ampliar para si graus novos de compreensão, fazendo-o repensar em períodos e espaços sobre si e as situações que as vivencia. As escolhas em verdade são viabilizadas em virtude das vibrações. As escolhas em verdade são viabilizadas em virtude das vibrações que pulsam o seu ser. Portanto, a estrada consciencial inerente ao ser humano é construída ininterruptamente e axiologicamente estabelecida segundo o que molda, em graus variados, a consciência. Capítulo 8, final do livro. Viver na busca de si. O que busca o ser humano? O que o faz caminhar? Como se operacionaliza o caminhar do ser humano? Qual o sentido da sua existência? Está o ser humano fadado a evoluir gradativamente? Por que ainda sofre no campo da existência? Evolui no decorrer da existência? O ser humano tem como meta existencial o aprimoramento da consciência e da moral, ainda que não compreenda. A compreensão elaborada pelo ser humano tem estágios diversos, aos quais os vivencia de acordo com o que estabelece em seu campo consciencial. O viver na busca de si é o sentir a existência, não como algo que o limita e o cerceia, mas se o expande. A expansão da consciência humana varia consoante o que gera de interesses reais, em galgar escalas progressivas no que tange à compreensão. Viver na busca de si é buscar-se no dia a dia, é vivenciar cada situação como se estivesse diante de oportunidades reais de crescimento. É adentrar na existência, o sentido da vida. O sentido da vida é o buscar da existência, flexibilizando-a no que possa ser posto em parâmetros novos, que não sejam rigorosos. O sentido da vida é o viver com a confiança em si mesmo, tentando experienciar a existência pelo que escolhe e vivendo-a pelo que expressa o sentir da existência. Viver na busca de si é deixar fluir a existência, sem receios absurdos, sem medos desnecessários. Viver na busca de si é velejar suavemente em ondas calmas, construídas pouco a pouco no desconstruir de paradigmas arcaicos e refazer-se em possibilidades novas de caminhar na estrada consciencial que a edifica passo a passo. Bem, meus amigos e amigas do Facebook, Público Geral, YouTube e Instagram, acabei de ler o livro feito há mais de um ano atrás, Viver na Busca de Si. E são 8 capítulos, espero que vocês gostem, não teremos mais canção, e espero que vocês gostem do livro que foi lido. Espero mesmo. E como eu já disse há 2 dias atrás, e disse ontem também, se eu fosse refazer esses 2 livros que eu fiz, eu, com certeza, eu modificaria pelo menos em 30% a 40%. Mas não haverei de modificá-los. Deixarei como eles foram editados, deixarei como eles foram escritos por mim, a caneta azul. Os erros também que possam ter sido vistos aqui nesse vídeo ficarão também. Não os consertarei,
porque eu entendo que também faz parte do meu processo de aprendizado. Então, outros vídeos que possam surgir, eu lendo, outros livros que possam surgir, eu lendo, outro livro que eu possa estar escrevendo, ou outro texto que eu possa estar falando de improviso, com a graça de Deus eu estarei melhor no próprio vídeo em si. Eu agradeço a vocês a compreensão, por prestar atenção nos meus vídeos, através do livro que eu fiz, que é Viver em Busca de Si, e o anterior, Travessia Consciencial, e que tenhamos todos nós um excelente domingo, com muita luz, muita paz, que Deus nos abençoe sempre e abençoe a todos vocês. Que Deus nos proteja sempre. Até mais tarde, com a graça de Deus.